noite, irmãos. Lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo atualmente o nosso culto online. Hoje é dia 12 de abril. Então, quero dar boas-vindas a você que está nos assistindo aí de casa e te convidar também a cultuar com a gente. Lembrando aos irmãos que nós estamos em casa, certo? Devido às orientações do governo, de acordo com essa pandemia do Covid-19. Todos os irmãos se encontram em casa, isolados, evitando aglomerações devido às orientações do nosso governo. Então, nós como cristãos estamos seguindo e pedindo para que o irmão fique em casa. Então, irmãos, para a gente poder começar o nosso culto, vamos orar. Convido os irmãos também a orarem aí da sua casa, certo? Para nós estarmos louvando ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor querido, Senhor Pai eterno, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de, mesmo em casa, mesmo em nossas casas, ó Pai, poder te louvar e te glorificar. Queremos te pedir para que o Senhor abençoe, ó Pai, todo o povo espalhado pela superfície da terra, ó Pai, para que o Senhor aceite o nosso louvor, o Senhor receba, ó Pai, e o Senhor use, ó Pai, essa palavra que estaremos recebendo daqui a pouco, para falar aos nossos corações. Te agradecemos porque, mesmo, ó Pai, distantes dos nossos irmãos, sem poder vê-los pessoalmente, o Senhor nos dá a bênção da tecnologia para podermos assistir em casa, ó Pai, e cultuar a Ti, ó Deus, e Te louvar, ó Pai, em parte com nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado por isso, muito obrigado porque o Senhor nos dá a capacidade de, mesmo longe, podermos Te adorar e Te glorificar. É isso que Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu venho estar, então, convidando agora os irmãos a lembrar do nosso momento missionário. Por quê? Nós estamos em campanha de missões, lembrando os irmãos que nós estamos em campanha de missões, e lembrando que, pedindo para que os irmãos, além de estar orando pela pandemia, pelas nossas autoridades, para que eles saibam como lidar com essa pandemia, pelos próprios irmãos, pelos enfermos, também lembrar de orar pelos nossos missionários que estão nos campos aí, ao mundo afora, e ainda estamos na campanha de missões. Então, lembrar de orar pelos nossos missionários, lembrar também de contribuir, lembrando que, como nós estamos nessa época afastados e aí com a igreja fechada devido à Covid-19, lembrar aos irmãos que a igreja se encontra aberta de segunda a sexta-feira, das 4 às 19 horas. Então, lembrando aos irmãos que a igreja se encontra aberta somente de segunda a sexta, das 4 às 19 horas. O irmão pode ir lá e entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta de missões, e lá a igreja vai estar aberta para receber o seu dízimo e a sua oferta. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Além disso, irmão, quero te convidar a também estar cantando louvores, certo? Ao nosso Senhor. Vamos estar aí com a equipe de música, ela vai estar aí tocando algumas músicas e vou convidar mesmo em casa você cantar louvores ao Senhor, mesmo dentro da sua casa, a estar cantando louvores ao nosso Deus.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Além disso, irmãos, eu vou estar com vocês lendo a palavra. Queria pedir para que os irmãos possam abrir aí no Salmos 13. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 13. Eu vou estar lendo na minha versão aqui e os irmãos podem pegar suas Bíblias e ler na casa de vocês junto comigo. Então, Salmos 13 diz o seguinte: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza de coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu vacilar. No tocante a mim, confio a tua graça. Regozije-se o meu coração a tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tens feito muito bem. Irmãos, eu sei que a gente tem enfrentado momentos muito difíceis nessa época de pandemia, muitos medos, muitos temores nós temos vivenciado, mas eu venho te lembrar da palavra do salmista, certo? Que ele fala
que até quando o Senhor, ele clama ao Senhor, ele pede isso, para que o Senhor olhe para ele. E eu também venho conclamar os irmãos para que possam sempre nas suas orações estar lembrando para que o Senhor possa escutar as nossas orações. E o interessante do salmista é que no final do versículo ele fala que mesmo ele clamando, pedindo ao Senhor para que ele escute, ele tem a certeza de que o Senhor escutará, porque no final ele disse que vai cantar louvores ao Senhor. Então, que nós possamos realmente orar ao Senhor e clamar a Deus, principalmente nessa época de pandemia, principalmente agora que os especialistas dizem que será o pico, o pico máximo, o ápice máximo dessa pandemia. Então venho convidar os irmãos, eu vou dar 2 minutinhos aí para os irmãos orarem, realmente levantarem clamor ao Senhor, e aí eu vou estar orando, quebrando esse silêncio. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Teu povo pode ainda te clamar louvores, ó Pai. O Teu povo, ó Pai, pede para que o Senhor haja, ó Pai, no meio desta pandemia. O Senhor pede, ó Pai, para que o Senhor possa intervir, ó Deus, seja pelo meio das autoridades, ó Pai, que o Senhor estabeleceu no nosso Brasil, ó Pai, seja, Pai, por meio de uma ação milagrosa, pelo meio que o Senhor parará com a Tua poderosa mão, e confiamos em Ti, ó Pai. Confiamos que o Senhor tem poder e é totalmente capaz de realmente parar, ó Pai, esse pico, para que nós, ó Deus, possamos voltar aos nossos cotidianos, possamos, ó Pai, voltar, ó Pai, à nossa vida, ó Pai, normal, e assim, ó Deus, saber que o Senhor fez isso, ó Pai, no mundo, e poder realmente declarar e clamar, ó Pai, ao mundo que o Senhor tem sido bom para conosco, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos escute. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor não afaste os ouvidos de nós, mas o Senhor nos escute, ó Pai, e que sempre, ó Pai, que clamamos a Ti, possamos também sempre como salmista, ó Pai, ter a certeza de que o Senhor está nos escutando, ó Pai. E, ó Deus, com essa certeza, cantar louvores a Ti, poder sair, ó Pai, felizes, porque sabemos que depois de terminarmos de orar, o Senhor ainda está nos escutando, e o Senhor, ó Pai, escuta o Seu povo e atende o pedido do Teu povo, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor realmente ainda continua a escutar o Seu povo, mesmo não estando reunido, mesmo estando em casa, ó Deus, o Senhor ainda nos escuta e o Senhor ainda nos ama, e muito obrigado por isso. Te pedimos para que o Senhor haja, ó Pai, no meio dessa pandemia, que o Senhor possa estar ela parando um pouco, ó Deus. Muito obrigado por tudo isso, ó Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, agora eu venho pedir para que os irmãos prestem atenção agora na mensagem bíblica que será trazida pelo irmão Wilson. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos aí em suas casas. Hoje é um dia tão importante para nós cristãos. É o dia que nós separamos. É o dia que tradicionalmente foi colocado como a Páscoa. O dia que faz da gente cristãos. O dia ao qual, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, foi o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E assim deu início a uma nova era, a era cristã. E por isso hoje nós temos a certeza da nossa salvação. E não podia ser diferente. Hoje eu vou pregar exatamente sobre essa graça maravilhosa, sobre esse amor infinito que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, e essa graça de sermos chamados filhos de Deus, essa graça que foi o sacrifício de Jesus ali no Calvário. Hoje eu vou pregar exatamente sobre graça que transforma, graça transformadora. Hoje o nosso texto, o texto que nós iremos usar, está lá em Efésios, no capítulo 2.
a partir do versículo 1. Antes de eu entrar no texto, eu gostaria de que os irmãos pudessem compreender o que estava acontecendo ali na igreja na época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade muito grande na época de Paulo. Paulo, na sua terceira viagem, passa por Éfeso e fica ali durante 3 anos. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquela época, porque nela havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da Diana. Diana era a deusa que os efésios adoravam. Então, assim, existia um nível de idolatria muito grande na cidade de Éfeso. Era tão grande a idolatria naquele lugar que os nichos dos templos viravam comércio. Os comerciantes vendiam os nichos do templo. Além da idolatria, havia muito misticismo naquele lugar. Paulo passou ali 3 anos pregando, e em Atos 19 vai contar exatamente sobre essa terceira viagem de Paulo, exatamente sobre a cidade de Éfeso, o que ele fazia ali. Conforme as pessoas iam se convertendo, conforme as pessoas iam se entregando ao verdadeiro evangelho, em Atos 19 vai falar que o evangelho, que a palavra de Deus prevalecia naquele lugar. Quanto mais as pessoas se convertiam, mais a palavra de Deus prevalecia naquele lugar. E prevalecia de tal forma que as pessoas iam para a praça pública e queimavam seus ídolos. Foi uma grande revolução que Paulo fez na cidade de Éfeso. Além disso, Éfeso ela se torna uma das principais igrejas na época de Paulo. Éfeso foi uma das igrejas que implantou várias igrejas nas cidades ao redor. Ela se torna mais importante até que a igreja de Jerusalém, onde ficava a maioria dos apóstolos. A tradição diz que foi nela que João escreveu o seu evangelho. Paulo, então, ele vai escrever a carta aos Efésios. Ele já tinha saído, já tinha se retirado da cidade de Éfeso, já tinha ido fazer outra viagem missionária, e ele já estava preso. Paulo estava preso. Então, a carta de Efésios é uma das cartas em que Paulo já estava na prisão. Paulo ele fica sabendo da preocupação dos irmãos, porque ele estava preso, então ele escreve de uma forma para tentar até conformar os irmãos, dizer que aquilo era um plano divino, que ele estava feliz porque estava preso, porque ele só estava preso exatamente pelo amor que ele tinha, pelo ministério que Deus tinha dado a ele, e a prisão dele exatamente era por causa que ele pregava o evangelho. Então, que os irmãos não se preocupassem com isso. Na primeira parte, no capítulo 1 de Efésios, Paulo ele vai falar sobre a igreja sendo resultado da ação soberana de Deus. No capítulo 2, Paulo ele fala que Deus nos alcança e Deus estabeleceu a igreja como seu povo mediante a graça e não por mérito nosso. No capítulo 3, Paulo ele fala do ministério apostólico, e do 4 em diante, Paulo ele vai falar sobre as regras e orientações práticas da igreja. Então vamos para o nosso texto. Agora que a gente já sabe o contexto, quem foi que escreveu o livro, para quem que foi, fica mais fácil a compreensão. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. A minha versão é NVT, Nova Versão Transformadora. Os irmãos podem achar um pouco diferente aí da sua versão, então tentem acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Obedeceram ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivimos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia
E nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá contar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Vamos orar. Paizinho, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Pai, porque sem Ti nós não somos nada. Obrigado, Senhor, porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor enviou o seu único filho para morrer numa cruz por nós. E hoje essa graça nos alcançou, essa graça nos transformou. E através dela, Deus, que nós podemos ser chamados Teus filhos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor é bom em todo momento. Obrigado por tudo. Nos livre, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Paulo inicia o texto dizendo: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Primeiro ponto: o pecado trabalha contra nós. O pecado trabalha contra nós. A primeira frase que Paulo diz é: vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Claro que Paulo não está falando de uma morte física, mas sim de uma morte espiritual. Paulo ele faz uma correlação dizendo que para alguém estar vivo ou morto espiritualmente é exatamente a sua relação com Deus. Então, eles estavam em pecado. Por estar vivendo no pecado, eles estavam mortos. Agora a gente pode pensar num morto, por exemplo. Um morto, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não sente nada. Assim é o morto espiritual. O morto espiritual, ele não tem fome, ele não tem sede de Deus, ele não tem anseio algum pelas coisas dos céus. E outra coisa interessante que Paulo usa, o vocês. Vocês estavam mortos. Nesse ponto ele não se inclui. Por quê? Porque ele está falando aos crentes convertidos em Éfeso, ou seja, eram pessoas que ainda não haviam tido um contato com o Evangelho, ou contato com Deus verdadeiro. Então Paulo ele se exclui, como ele era judeu também, ele já conhecia, tinha um contato com Deus verdadeiro. Então nesse ponto ele está falando: ó, vocês estavam mortos, vocês viviam na idolatria, vocês viviam no misticismo, e por causa do misticismo vocês viviam de acordo com o comandante dos poderes do mundo invisível. E viviam conforme o mundo, viviam em desobediência. Paulo vai dizer. Então ele não se inclui. E se a gente pudesse contextualizar nesse primeiro ponto, a gente pode colocar como os Efésios como aqueles cristãos que não nasceram no lar cristão. Paulo poderia dizer a vocês hoje: ó, vocês antes de converterem, vocês antes de conhecerem a Cristo, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Vocês viviam de acordo com o príncipe das potestades. A versão vai dizer príncipe das potestades. A minha versão diz comandante do poder do mundo invisível. Então, nesse primeiro ponto, Paulo está dizendo aquelas pessoas que não nasceram num lar cristão. Então, o versículo 3 vai dizer o seguinte: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Paulo agora ele vai se incluir dizendo: ó, todos nós vivíamos desse modo. Paulo ele se inclui porque ele era judeu, ele conhecia o Deus verdadeiro, mas ele vivia de acordo com a carne dele. Ele perseguia os cristãos.
Ele não queria dar ouvidos os verdadeiros, a verdadeira palavra, simplesmente porque talvez, isso estou conjecturando, talvez ele dissesse: eu sei toda a verdade, não preciso saber de nada. Até o momento que ele teve um encontro com Cristo e tudo se fez novo na vida de Paulo. Paulo passou de perseguidor a ser perseguido. Paulo deixou a sua vida, ele morreu para aquela vida que ele tinha antes, e agora ele tem uma nova vida. E contextualizando, a gente pode colocar os judeus como as pessoas nascidas nas igrejas, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem, são desobedientes. São pessoas que vivem conforme o que acham que é certo. Paulo diz, olha só, todos nós vivíamos desse modo. Que modo? De acordo com o mundo, com o comandante dos poderes do ar e segundo a carne. Era desse modo que ele vivia. E assim muitos crentes hoje, nascidos dentro da igreja, estão sendo desobedientes. Estão fazendo, já querem ser como o mundo, estão dando ouvidos para o diabo, estão dando ouvidos à sua própria carne. Quantas pessoas hoje, dentro das nossas igrejas, estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas nos nossos púlpitos, quantas pessoas que são ministros de louvores, quantas pessoas em pequenos grupos, líderes em igrejas, estão ensinando o errado, estão sendo desobedientes e estão mortos. E em Romanos 6,23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. As pessoas que estão vivendo no pecado, as pessoas que estão vivendo em desobediência, elas estão mortas. Elas não estão doentes precisando de algum tipo de reparação. Não, o que elas necessitam é de uma nova vida. Elas precisam de uma ressurreição. E Paulo agora vai dizer o seguinte: no primeiro ponto a gente viu, o pecado trabalha contra nós. E trabalha contra nós de três formas: através do mundo, através do diabo e através da nossa carne, através dos desejos ardentes e inclinações da natureza humana. São dessas três formas. Agora vem o segundo ponto, que diz o seguinte: Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. O versículo 4 diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Paulo falava anteriormente que a situação em que ele se encontrava, guiado pelo mundo, guiado pelo diabo e pela carne, mas ele demonstra que mesmo nessa situação, mesmo estando mortos, mesmo estando vivendo uma vida de idolatria, mesmo vivendo no misticismo, mesmo estando em desobediência, Deus amou de uma forma tão grande, que esse amor veio em forma de misericórdia. Em Salmos 103, versículo 10, diz o seguinte: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Vou repetir: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Paulo está demonstrando que o salmista entendia: olha, Deus não nos trata conforme a gente merece, porque Paulo vai dizer o que a gente merece. E ele diz lá no versículo 3: nós somos merecedores da ira. Mas Deus, ele não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos tratou com amor. Ele nos tratou com misericórdia. E no versículo 5 vai dizer: porque embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Embora nós estivéssemos mortos, Ele nos amou tanto, que nos salvou mediante a graça. Ele nos amou tanto que enviou seu único filho para morrer numa cruz por nós. E isso é graça, irmãos. Isso é graça. A graça
é a demonstração do amor de Deus através da cruz do Calvário. Isso é a graça. O amor de Deus nos atinge todo mundo que estava morto. O amor de Deus atinge as pessoas que não mereciam. Isso se chama graça. Acredito que nesse momento, Paulo compreende tanto que ele faz uma exclamação: pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. E isso enche meu coração de alegria. Pela graça, nós somos salvos. É pela graça, foi porque Ele nos amou. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, diz: nisto consiste o amor. Não em nós que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso, queridos, é a graça de Deus. Ele enviou Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós não merecíamos um amor tão grande, mas pela graça nós somos salvos. Paulo, ele fala como é uma vida sem Cristo. É uma vida de morte. Não há vida sem Cristo. A primeira coisa, Deus deu vida àqueles que antes estavam mortos, por causa do pecado. Não é assim que Paulo diz inicialmente: Deus tirou os homens da sepultura. Sepultura causada pelo pecado, e deu vida ressuscitando juntamente com Cristo. Hoje também nós podemos considerar vivos, porque através do sacrifício de Cristo, Ele nos deu a vida e um novo nascimento. Hoje nós estamos vivos por causa dessa graça. Hoje nós estamos vivos porque Cristo deu a sua vida por nós. E agora Paulo vai continuar dizendo lá no versículo 6, diz: pois Ele ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. No 7, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Olha só que maravilha, irmãos. Olha só que coisa bonita. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus, Ele exaltou Cristo de 3 formas: na ressurreição, na ascensão aos céus e quando Ele sentou no trono ao lado do Pai. Dessa mesma forma, Paulo está mostrando que a gente passa de uma condição de humilhados, de pessoas que estavam mortas, para uma condição de exaltação. Nós somos exaltados em Cristo Jesus. Assim como Ele foi exaltado, nós seremos exaltados. Nós fomos ressuscitados através do sacrifício dEle. Nós fomos ressuscitados e agora nós temos uma nova vida. Um dia seremos assuntos aos céus. Um dia nós seremos assuntos aos céus. Oh, um dia maravilhoso. E um dia nós teremos morada celestial. Porque é isso que o texto está dizendo. Então, o primeiro ponto: o pecado trabalha contra nós. O segundo ponto: Deus trabalha por nós. Ou seja, Ele nos salvou sem que nós fizéssemos nada, sem que nós não merecêssemos. E o terceiro ponto: Deus trabalha em nós. E diz assim o versículo 8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. E versículo 9: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Sem dúvida, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos através do sacrifício de Jesus no Calvário. Pela graça, nós somos salvos, pelo meio da fé. Mas não é uma fé de crer em qualquer coisa. É crer que somente através do sacrifício de Jesus nós podemos ser salvos. É somente a fé na graça. Só posso ser salvo através que, se eu crer que realmente através do sacrifício de Jesus lá na cruz, somente através dessa graça divina eu posso ser salvo. Mas não pense que você ter fé nisso faz de você uma pessoa, uma ajudadora de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: não é por obras, para que ninguém se glorie. A obra da salvação, ela está completa em Cristo Jesus. A obra da salvação, ela está completa em Cristo Jesus. Não há nada que nós podemos fazer
Não há nada que nós podemos fazer para completar a obra de salvação. Se nós acreditássemos que nós tivemos algum papel nessa obra de salvação, então não haveria graça, porque eu fiz, eu tive uma mão, eu dei uma mãozinha para Deus. Então não é assim. Nós não somos ajudantes de Deus. Deus nos amou primeiro. Deus completou a obra de salvação no Calvário. E no versículo 10 vai dizer: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, no primeiro ponto, nós temos o trabalho, o pecado trabalha contra nós. O segundo ponto é: Deus trabalha por nós. Terceiro ponto: Deus trabalha em nós. E o quarto ponto: Deus ele trabalha através de nós. Esse ponto, esse trabalho através de nós, ele nos deu uma nova vida. Ele esculpiu uma nova vida através do sacrifício de Jesus. E a partir desse sacrifício, nós temos que fazer boas obras. Tiago vai falar, fé sem obras é morta. Quem nasceu de novo produz coisas vindas do alto. Quem tem uma nova vida produz coisas vindas dos céus. Produz boas obras. Produz aquilo que Deus mandou. Então é através dessa nossa nova vida, é através desse nosso novo nascimento que nós conseguimos também falar para as pessoas, para que elas possam conhecer essa graça redentora. É através de nossas vidas que as pessoas podem olhar e ver que nós somos diferentes do mundo, que nós temos algo que nos diferencia de todo o resto do mundo. E isso é a graça de Deus. Foi o sacrifício de Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. É a Páscoa. Isso significa a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que a graça sendo revelada através de Jesus, do seu sacrifício. Então, queridos, a graça, ela transforma o morto em vida. A graça, ela transforma uma ira merecida em misericórdia. A graça, ela nos dá uma nova vida. E a partir do momento que a gente compreende que nós somos ressuscitados, que nós temos essa nova vida, agora nós somos uma nova criatura. E todas as coisas velhas passaram e tudo agora é novo. Essa graça é que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, eu não sei qual a condição que você está na sua casa. Talvez você nunca tenha tido um contato com o Evangelho, nunca tenha tido um relacionamento com Deus. Talvez você já tenha participado de alguma igreja e por algum motivo você saiu, se distanciou de Deus. Então hoje Deus está falando com você, que essa graça está chegando ali na sua casa. Essa graça está falando com você agora, querido. Olha, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Deixa essa graça transformar a sua vida. Deixa essa graça transformar o seu lar. Tenha hoje um novo nascimento. Tenha hoje seja hoje uma nova criatura. Não durma hoje. Não durma, sem antes ter uma conversa com o Pai, sem conversar com Ele, sem agradecer por Ele ter enviado seu único Filho para morrer na cruz por nós. Deixa a graça te transformar. E somente assim você poderá ser chamado Filho de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Irmãos, lembrando aos irmãos, como eu já falei, nossa igreja está aberta de segunda a sexta-feira, das 4 horas até as 7 horas da noite, certo? Se o irmão quer levar o seu dízimo ou levar a sua oferta de missões, o seu irmão pode ir lá. Também
um aviso muito importante mesmo. A igreja está fazendo uma campanha chamada Igreja em Ação, certo? E como é que é essa campanha? Essa campanha se baseia no seguinte: aquele irmão que está precisando, certo? Por causa dessa pandemia, por não estar trabalhando, não estar recebendo dinheiro, está precisando de algum tipo de alimento, certo? Está sem dinheiro para comprar o alimento, nós aqui da igreja estamos arrecadando esse alimento. Você pode entrar em contato comigo, com o Rails, com o Matheus, Lohane, Eduardo e Natália, ou você pode entrar no link que será colocado aqui abaixo, certo? Lá nós estaremos lá no link você vai estar fazendo o cadastro. Se você precisa de algum tipo de alimento, nós estaremos entrando em contato com o irmão. Ou se você quer doar, você também entra nesse link e lá você tem a opção também de doar, que você quer ajudar, a contribuir para ajudar esses irmãos que estão passando necessidade. Se o irmão conhece alguém que está passando, está carecendo por alguma necessidade, o irmão também passa esse telefone para a gente estar entrando em contato com esses irmãos e estar doando alimentos, cestas básicas, alguns itens que para eles não passarem essa necessidade. Então, novamente pedimos para que, se o irmão quer doar, entre no link, faça lá o seu cadastro dizendo que você quer doar. E se você está passando por alguma necessidade, também entre no link falando também que você está passando por alguma necessidade para o irmão não padecer. Nós estaremos entregando essas cestas básicas. Então, pedimos a colaboração de todos os irmãos da igreja para estarem nos ajudando nesta campanha. Lembrando aos irmãos que temos culto quarta-feira, estará também sendo transmitido pela internet, certo? Pelo YouTube. Então, os irmãos fiquem atentos no informativo da igreja. Lá no informativo da igreja é disponibilizado o link. Os irmãos fiquem atentos. E é com isso que nós vamos nos despedir, com todos esses avisos e agradecendo ao irmão por estar conosco hoje, louvando ao Senhor. Então eu vou estar orando, agradecendo a Deus por esse culto que nós tivemos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá sempre a oportunidade de reconhecer, ó Pai, o quanto o Senhor é grandioso em nossas vidas. Muito obrigado porque podemos olhar para Ti e temos a certeza de que este mundo vai acabar e que em Ti podemos ter a completa confiança de que estaremos salvos e seguros. Salvos dos nossos pecados, salvos desse mundo, salvos das doenças, ó Pai. E principalmente quando estaremos no céu, poderemos Te louvar e Te glorificar, ser verdadeiramente felizes, ó Pai, no novo céu e nova terra, ó Pai, que o Senhor já está preparando para o Teu povo. Muito obrigado, Deus, e nos dá, Pai, a oportunidade de sempre, a cada dia, Te louvar e engrandecer o Teu nome. E muito obrigado, Deus, por esse culto. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelos cânticos que cantamos, e muito obrigado pelo Teu povo, ó Pai, que ainda não deixou de Te adorar e que está sedento, ó Pai, por Tua palavra. Esteja nos abençoando, é isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Fica na paz de Jesus Cristo.